Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Império Histórico. Hoje nós estamos começando aí mais uma nova série no canal. Nós vamos estar aí estudando as questões referentes ao Enem de 2020, a edição anterior. E já nessa vibe aí, nesse ritmo que estamos entrando aí, daqui uns dias já começa a inscrição para o Enem 2021. Nós vamos estar resolvendo as questões de humanidades da prova de 2020. Vamos começar por história. Vamos fazer geografia, vamos fazer a matéria de arte também. Algumas questões relacionadas à sociologia também e à filosofia também vão estar dentro do nosso plano de aula. E nessa primeira aula, vamos estar resolvendo os 12 primeiros exercícios de história, certo? Ao todo são 24 que eu analisei toda a prova. Eu encontrei 24 itens. Por mais que tenha alguns que são interdisciplinares, eu contei como 24, englobei-os em uma só aula, para que a gente possa pegar tudo o que tiver humanidades e estruturar aqui pedagogicamente bem interessante para vocês. Agora vamos falar sobre história. Eu trouxe aqui uma frase, Immanuel Kant, que diz assim: é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Então, a gente observa a educação no nosso país, a gente observa as dificuldades que nós temos aí como estudantes, como universitários, como vestibulandos, mas esse problema assenta no grande segredo do aperfeiçoamento. Então, nós precisamos aperfeiçoar-nos cada dia mais para chegar em um nível educacional melhor do que nós temos hoje. Eu queria apresentar para vocês o método TET. Esse é o método do qual nós vamos utilizar para resolver os exercícios do dia de hoje. É um método estruturado pela professora Ale Lopes, ela é professora de um cursinho vestibular, uma ótima professora. E eu trouxe aqui esses 3 parâmetros importantes para a gente poder estruturar a nossa resposta. Estaremos aqui em questões bem diretas, as questões do Enem são questões diretas e precisamos ter 3 coisas em mente. O tempo, ou seja, quando, em qual período histórico aquela questão foi estruturada. O espaço, o que envolve ali, quais são os pontos importantes daquele acontecimento histórico. E temos também o tema. Qual que é o tema, tá certo? O que aconteceu? Quando aconteceu? Objetividade aí, tá certo? Então guardem, método TET. Tempo, espaço e tema da questão. Podemos aí colocar o tema também como o comando, o que o comando da questão quer. Isso a gente vai observar ao longo das questões. Vamos começar pela questão de número 1. Essa é uma questão que está lá, não está na parte de humanidades, está na parte de linguagens. É uma questão interdisciplinar com a língua portuguesa e história. Eu decidi colocar aqui porque ela vai tratar sobre expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, já vamos ver aqui, é algo muito importante. É uma frase, é uma palavra, às vezes pode ser um jeito que essas pessoas tinham na antiguidade que não temos hoje mais, tá certo? É uma forma cultural. Isso mostra ali a identidade daquelas pessoas, revela a identidade delas. E vamos começar a ler juntos a partir do método TET. Vamos ler tudo em negrito ali embaixo. Está ali o comando da questão, o que a questão quer, e a gente vai encontrar o tempo, o espaço e o tema da questão. Vamos lá. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional, olha aí, expressões idiomáticas que são transmitidas pela cultura. Então imagina, você vai para São Paulo, o cara lá de São Paulo vai dizer assim, mano, 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 pra tudo. Agora você vai pro sul, você vai ouvir piá, guri, guria, entendeu? Isso são expressões idiomáticas. Cada cultura, cada região tem a sua. Possuem autores, continuando ali, anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom uso dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão
para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhen por aí? O termo que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo tem origem no tupi-guarani. Nhen significa falar. Ali disponível na leituras da história.uol, acesso em dezembro de 2017, e vamos para o comando da questão. A leitura do texto permite o leitor entrar em contato com. Então ele está perguntando, a leitura desse texto, que se trata sobre expressões idiomáticas, ali no século XVI, referenciando-se ali ao cabra da peste, entendeu? Depois nós vamos ver ali a expressão ien. Então, qual período que ele está falando? Ele estava falando ali no século XVI, depois ele pulou ali pro Tupi-Guarani, que é uma língua indígena, preste atenção nisso, temos aí o tempo. O espaço que ele está ali colocando, ele está colocando ali uma forma intercultural. Ele está falando ali sobre as culturas, sobre as diferenças culturais. E qual que é o tema? Justamente está ali, ó. O tema ali, ó. A leitura do texto permite o leitor, ou seja, nós entrarmos em contato com. Vamos procurar. Vamos ali, ó. O que a gente vê, o que a gente percebe quando a gente lê esse texto? Letra A. Registros do inventário do português brasileiro. Justificativas da variedade linguística do país, letra B. Letra C. Influências da fala do nordestino no uso da língua. Letra D. Explorações do falar de um grupo social específico. Letra E. Representações da mudança linguística do português. Vamos por partes, vamos começar ali, ó. Letra A. Registros do inventário do português brasileiro. Interessante, porque a gente vê como que o português evoluiu. Hoje nós temos palavras que faziam parte do Tupi-Guarani, temos palavras que vieram lá do português da Europa, do galego, temos ali palavras que vieram do alemão, das culturas germânicas, e que fizeram ali, ó, um compilado, e a gente tem esse português que nós temos hoje. Então é interessante. É um registro, olha que legal, de tudo o que aconteceu, de como que o Brasil se formou ali, ó, como que isso veio à tona. Agora, letra B. Justificativas da variedade linguística. Mas isso é uma justificativa? Não, não é uma justificativa. Ele só está mostrando o que é as expressões idiomáticas, está explicando cada uma delas, não é uma justificativa. Ele não está justificando o fato de nós falarmos assim, ou aquilo outro. Letra C. Influências da fala do nordestino. Não está falando só do nordestino. A gente tem ali, ó, ien. Todo mundo usa ien, não é só o nordestino. As expressões idiomáticas estão presentes no Brasil inteiro, de norte a sul, certo? Então, não é influência da fala nordestina, risca já. Letra B, letra C, já risca. Letra D, explorações do falar de um grupo social específico. De jeito nenhum. Não é só de um grupo social. Todo mundo aqui, ó, tem alguma expressão idiomática. Todo mundo já se expressou com alguma dessas expressões, claramente. E por isso, não é de apenas um grupo social, mas de uma cultura inteira, de todo o Brasil. Letra E. Representações da mudança linguística do português? Não, a gente observa aqui que ele não está falando da mudança, de como que as palavras evoluíram. Se ele estivesse falando de mudança linguística, ele estaria falando de como o vosmecê se transformou em você, que se transformou em você e hoje é VC. Então ele não está falando sobre mudança linguística. Ele está justamente falando sobre as expressões que continuam com a gente até hoje. Então, letra e resposta certa, letra A, registros do inventário do português brasileiro. Continuando, questão 2. Agora, ó, essa também está na prova de língua portuguesa, não está na prova de história de humanidades. Mas ela é uma questão interdisciplinar como a outra. Vamos lá, fomos falar com um tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com o supervisor, que mandou chamar um engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia. Engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Tinha uma serra circular cortando os caibros ali perto.
Então só dava para falar quando a serra parava, e aquilo foi dando nos nervos. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse, e pronto. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 volts aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que era de falta de mulher, eles davam um jeito. O supervisor falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo porque era mais uma questão de honra. A gente tinha de acabar a ponte e nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. O orgulho nacional, tem a referência ali, melhores contos. Agora temos aí o comando da questão. Qual que é o comando da questão? As reivindicações dos operários. Opa, então ele está falando de operário, está falando de trabalhador aqui. Quando as condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, dos quais a mais forte é... O que ele está falando ali? Então a gente vê nesse texto que ele está falando sobre reivindicações operárias. Pode se enquadrar na história? Pode sim. Tudo que fala sobre trabalho, tudo que fala sobre operário, representante do empregador que ele citou ali, a gente pode colocar como uma forma de humanidade. Poderia se enquadrar também em sociologia também essa questão. O que ele está pedindo aí? Qual que é o tema da questão? Ele está falando assim, ó, as reivindicações ali, quanto às condições de trabalho que esses operários eram submetidos, talvez mal, talvez fossem tratados muito mal. Assim como a gente vai ver ali no texto, quando encosta ali um homem de paletó, um homem de gravata e começa a falar com eles, tal, com o pessoal que estava ali trabalhando. Eles recebem algumas tentativas de neutralização, ou seja, para que eles parassem ali dos representantes deles. Os quais a mais forte é o... Vamos ver as questões. Qual que é a forma mais forte apresentada? Letra A. Sequência de atribuição de responsabilidades e de poder decisório a terceiros. Solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para a entrega da obra. Intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena. Promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários. Apelo, letra E, pela identificação com a empresa estendida ao amor patriótico. Vou dar de cara, essa questão é uma questão difícil, mas que nós temos que interpretar qual que é ali a questão mais forte que é abordada. Se a gente ler ali um pouquinho mais para frente, a gente vai ler assim, ó. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte. A maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha de acabar com a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. Um orgulho nacional. Então nós vemos ali que o engenheiro, ele estava ali, ó, suando por aquela ponte. Por que ele estava ali suando por aquela ponte? Apesar das condições ali de trabalho, das reivindicações. A gente tem ali, ó, as últimas palavras, por causa de um grande orgulho nacional, um grande orgulho patriótico, como a gente vê ali na letra E. E a letra E é a letra correta. Apelo pela identificação com a empresa estendida ao amor patriótico. Então, só pelo amor patriótico a gente já poderia marcar essa como correta. É uma questão que, se você ler com calma, você entende. Você consegue compreender, apesar de ela estar no nível de cima. O TRI dessa daí é um pouco baixo, porque é uma questão difícil. Se a gente ler as outras ali, ó, sequência de atribuição e responsabilidade. A terceira não tem nada ali falando sobre passar a terceira responsabilidade. Solicitação em nome dos prejuízos e compromissos, entrega da obra. Não está falando de entrega de obra. Intimidação pela descrença presença de um agente de segurança na cena. Poderia ser, mas quando a gente olha aquela última palavra ali, ó, que está falando de um orgulho nacional,
essa questão aqui já some, a letra C. Então muitos poderão se confundir marcando letra C aqui, ó. Letra D, a promessa de imediato atendimento à carência sexual dos operários não está falando nada de carência sexual dos operários. As únicas que poderiam ser letra C e letra E, mas a letra C ali não aparece com evidência, não é a mais forte, entendeu? Ele está pedindo ali, qual que é a mais forte? A letra C não deixa de estar errada, a intimidação pela discreta presença de um agente. Não deixa de ser forte, mas não é a mais forte. A mais forte é o amor patriótico, letra E. Passamos para a próxima questão. Questão 3, vamos lá. Um dos resquícios franceses na dança, estão falando de dança, ó, francês e de dança. Aqui, ó, lembra? Tete, tempo, espaço e o tema. Então, ele já introduziu aqui, ó, tá falando sobre o que, ó? Tá falando sobre dança, sobre os franceses. Vamos continuar lendo. São os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao saruê, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no centro do salão. Anarrié em enarrié para trás e en avant para frente. Aí tá ali a referência ali. Então, ali, saruê também é o nome daquele gambazinho. Então, tem algumas regiões do Brasil que chamam ele de saruê ou gambá. Aparece na casa e tudo mais. Vamos ler. Comando da questão. A característica apresentada nessa manifestação popular resulta no seguinte processo sócio-histórico. Sócio-histórico. Sócio, o que ele está falando? O sócio, a gente está falando sobre pessoas, sobre o social, as coisas sociais e ó, histórico. Então a gente está falando sobre a história influenciando nas questões sociais ou as questões sociais influenciando na história também. Então, quais são essas questões? Qual é o processo sócio-histórico aqui dentro desse tema que são a dança, os resquícios da dança francesa? Qual que é o processo sócio-histórico que hoje vem para o Brasil, é abrasileirado? Qual que é esse processo? Vamos ler as alternativas? Massificação da arte erudita? Não, porque essa adaptação que foi feita desses termos em francês não é uma arte erudita, é uma adaptação realizada. Então, a letra A, corta. Já vou cortando aqui, ó, porque são questões aqui bem óbvias. B, rejeição de hábitos elitistas. Não está falando nada. Apesar de ser sócio, as pessoas confundem. Sempre quando é sócio, está falando de disputas sociais. Não, não é exatamente isso que esse texto propõe para a gente. Ele está falando qual que é o processo dessa historicidade à vista da sociedade. Qual que é esse processo? Então não tem nada a ver com hábitos elitistas, até porque a dança não é elitista, ou melhor, não deve ser. A dança qualquer um pode dançar, até eu que não sei dançar. Então não fala sobre hábitos elitistas. Letra C, laicização dos rituais religiosos. Olha, corta, não está falando nada de ritual religioso. Não está falando nada no texto. E é uma questão de linguagens. Então, se não está falando, pessoal, não é. Não é, tá bom? Então, não é laicização dos rituais religiosos. Letra D, restauração dos costumes antigos. Como eu disse antes, é uma adaptação que eles estão fazendo. Não é uma restauração. Estão pegando aquilo lá dos franceses, da dança francesa, modificando, trazendo assim, apropriando ao Brasil, entendeu? Então a gente vai para a letra E, apropriação, ou melhor, adaptação de práticas estrangeiras. Exatamente isso. Ele está se apropriando ali, ó, do saruê, que vem do soré, ele está se apropriando do anarrié, que vem do enanarrié, e do anavan, que vem do enavan. Certo? Então está se apropriando dessas práticas. Vamos para a questão 4. Questão 4, vamos ler aqui, ó. Porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços, que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Maxime, sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter
e adquirir escravos justamente por meios que as constituições permitem, quando puder para nossos colégios e casas de meninos. História da Companhia de Jesus no Brasil. Olha lá o comando. O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa, ao buscar justificar a... O que ele está falando ali? Vamos por partes. Vimos qual que é o tema dessa questão. De onde que ele está falando? Qual que é? Quando que é aquilo que aconteceu? Ele está falando aqui sobre o processo colonial, sobre a colonização no Brasil. Porque foi nesse tempo que a Companhia de Jesus veio para cá. A gente lembra lá da Reforma Protestante. Reforma Protestante aconteceu uma contra-reforma. Essa contra-reforma trouxe esses missionários jesuítas para as colônias. Eles migraram para cá e vieram fazer o trabalho de Deus aqui, como eles assim diziam, em todo o Brasil. Porque era uma contra-reforma. Isso fazia parte desse processo europeu. E era parte da colonização, entendeu? É esse período histórico, quando a gente pensa ali, um pouquinho depois do século XVI, vamos pensar, século XVI, século XVII. Essa colonização. E a gente vai ler essas alternativas, mas antes a gente tem que pensar no que está falando ali. Ó. O texto explicita premissa da expansão ultramarina portuguesa. Ao justificar, então, o que esse texto está justificando? Ao falar da vinda dos jesuítas e o que aconteceu com eles, o que eles estavam fazendo, na questão dos colégios, das casas que eles davam as suas aulas. Lembra que a cidade de São Paulo foi fundada ali num colégio, então tinha um colégio ali no centro, e esse colégio era justamente um colégio jesuíta. Então a gente está falando desse período histórico, tá certo? Pessoal, e quando a gente vai ali para as questões, ele vai falar assim, ó, qual premissa da expansão ultramarina portuguesa justifica essa questão? O que a gente está falando então? Estamos falando sobre colonização. Letra A, propagação do ideário cristão. Quem sabe? B, valorização do trabalho braçal. Essa não. Já era, esquece. Não está falando nada de trabalho braçal. Está falando da colonização portuguesa desse período histórico e mais especificamente sobre a expansão ultramarina portuguesa e a colonização deles na terra do Brasil. Letra C, adoção do cativeiro na colônia. Opa, vou ficar atento nessa. Letra C. Letra D, vamos pular aqui, ó. Adesão do ascetismo contemplativo. Gente, não está falando nada disso aí. E eu já pulava essa daí de uma vez aí, porque não tem nada a ver. Adesão do assentismo contemplativo. Não está falando nada de assentismo contemplativo. Não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. E alfabetização dos indígenas nas missões. Não, ele não está falando sobre alfabetização de indígenas. Senão ele estaria especificando ali no texto questão da alfabetização dos indígenas, dessa trazer a fé ali para os indígenas, não está falando exatamente disso. Ele está falando ali o que aconteceu ali, que essa expansão ultramarina, o que justifica essa expansão ultramarina portuguesa a partir dos jesuítas, a partir da vinda dos jesuítas para cá. E a gente vai ali na letra A, propagação do ideário cristão. Será que esse era o objetivo dos portugueses ao enviar os jesuítas em primeiro plano? Será que era isso? Não era isso. Talvez os jesuítas estivessem mesmo com esse ideário cristão de levar a palavra de Deus, mas os portugueses, ao se tratar da expansão ultramarina, não estavam interessados completamente nisso. O que eles estavam interessados está ali na letra C, a adoção do cativeiro na colônia. Então, os jesuítas ali catequizavam os índios, os portugueses iam lá, escravizavam eles, ou melhor, faziam eles trabalharem por pouco dinheiro, eram como cativeiros. Então, letra C é a alternativa correta da nossa questão 4. E nós vamos continuar aqui para a questão 5. Vamos lá, questão 5. Questão 5, lá ao abrigo do teto. Sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e durante elas os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes
em locais diferentes do Império Romano, século II da Era Cristã. Olha aí, ó, ele já falou qual que é o tempo. Opa, o tempo é século II da Era Cristã. Então ele está falando ali de quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Certo? Ali, ó, cerca do século II da Era Cristã. Cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram assassinados, eram procurados ali pelo Império Romano. Essa é a época, esse é o tempo da nossa questão. Agora, qual que é o tema? Qual que é o que a gente está falando? Deixa eu ver mais para frente. Ó. Esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigavam. Vamos ver ali, ó, um motivo, ali, ó, comanda a questão, que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no. O que motiva essa ambientação? O que motiva essa prática cristã do século II? Qual que era a prática cristã do século II? Está dizendo no texto? Eles se reuniam em casas. Essas casas eram as escondidas, porque eles eram proibidos de mostrar a sua fé. Então, eles tinham ali, eles eram escondidos nas casas, faziam ali as suas reuniões, a Santa Ceia, como eles costumavam dizer. Eles se abrigavam ali sob um teto, dividiam uma refeição e ali faziam o culto deles, a adoração religiosa. E eles eram perseguidos pelo Império Romano. Então esse é o nosso tempo, o nosso espaço ali. A gente está pensando ali naquela região ali onde antigamente era o Império Romano. Espaço, e agora nós temos aqui o tema, ali o nosso comando, o texto, o que a questão quer que a gente faça. Ele quer dizer, ele quer que a gente explique o motivo está ali embaixo. Cadê? Da ambientação e porquê dessa prática. Por que eles se escondiam nas casas? Porque eles eram perseguidos. Legal, interessante. Então vamos entender o porquê lendo as alternativas? A. Regra judaica, que pregava a superioridade espiritual dos cultos. Gente, não vou nem terminar de ler. Regra judaica que pregava a superioridade espiritual, cultos. Não, não é isso aqui. Não pode ser, sabe por quê? Porque eles já não eram mais. Eles poderiam ser judeus de nascença, mas eles já eram cristãos. Então eles não seguiam ali as regras judaicas. Eles seguiam ali as regras de quem? De Jesus Cristo. Então eles não eram mais judeus, não tinham mais o judaísmo sua religião. Então eles não se reuniam nas sinagogas. Eles se reuniam justamente nas casas deles. E os judeus não tinham nada a ver com isso. O povo judaico ali já era um povo que estava ali no canto deles. Letra B. Moralismo da legislação, que dificultava as reuniões abertas da juventude livre. Não é que dificultava, gente. Não era só a juventude. Eram pessoas idosas, eram pessoas de meia idade. E não dificultava, era proibido. Era terminantemente proibido. Essa também não é. Vamos lá, letra C. Adesão do patriciado, que subvertia o conceito original dos valores estrangeiros. Não, gente, não está falando nada sobre valores estrangeiros. Adesão do patriciado. Não é isso daqui. Vamos para a letra D. Decisão política, que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente. Olha aí, essa é a questão correta. Isso por quê? O que a gente estava falando? Os cristãos eles eram perseguidos. Eles se reuniam porque eram perseguidos. E se eles eram perseguidos, era por causa de uma decisão política ali do Império Romano, estratégica deles, que censurava as manifestações de culto, as práticas religiosas deles. Então essa é a questão correta, letra D. Vamos ler a letra E, só para a gente ver. Violência senhorial que impunha a desestruturação forçada das famílias escravas. Não está falando sobre violência senhorial. A gente está falando sobre o Império Romano que proibia a prática do culto cristão no século II. Então não tem nada a ver com violência senhorial, que impunha a desestruturação de família. Não tem nada a ver isso. A questão, a alternativa correta, letra D, decisão política que censurava as manifestações religiosas. E vamos para a letra 6. Eu vou terminar por aqui essa videoaula. Nós vamos continuar com mais 6 questões na próxima aula. Vamos aqui terminar? Vamos ler aqui, ó, letra 6, questão 6. Movimento sedicioso, que foi um movimento sedicioso, ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817. Olha aqui, ó, temos o nosso tempo. O nosso tempo, 1817, que aconteceu nesse tempo aí, insurreição
pernambucana, é isso mesmo. Então nós temos aí como tempo da nossa questão a insurreição pernambucana, que abrigava ali o movimento sedicioso. E como que era? O que era isso aí? Nesse período ali, no século XIX, a gente vai ver várias partes do Brasil, século XVIII, século XIX, vários lugares ali querendo a sua independência de Portugal. Então a gente vai ver várias revoluções, nós vamos ver insurreições, como a insurreição lá de Minas Gerais, nós vamos ver outras também por todo o Brasil querendo ali a sua independência. E o movimento sedicioso, ou a insurreição pernambucana, foi uma dessas. Foi analisado continuando de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. Correio Brasiliense. Então, o Correio Brasiliense era um jornal muito antigo dessa época aí. Apontou para o fato de ser a comoção no Brasil, motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro, outro jornal antigo, considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Então temos ali a referência e agora comanda a questão. Os fragmentos das matérias jornalísticas, ou seja, ali o Correio Brasiliense e Gazeta do Rio de Janeiro, sobre o acontecimento, que acontecimento era esse? Era o movimento sedicioso, a insurreição pernambucana, século XIX. Embora com percepções diversas, relaciona-se ao aspecto do processo de independência da colônia, independência do Brasil, colônia luso-americana, expresso em dissensões entre. O que é dissensões? Expresso em diferenças, quais que as diferentes vertentes ali dessas duas narrativas, desses dois fragmentos das matérias do Correio Brasiliense e do Gazeta do Rio de Janeiro. Então nós vamos ler ali as alternativas. Letra A. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Homens livres em torno da extensão do direito de voto. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Podemos já eliminar algumas de primeira leitura. Podemos eliminar a letra E, porque se a gente está falando de dependência, olha, a galera do fundiário ali, essa galera da elite não queria tanto a independência. Assim, alguns queriam, outros não, mas não era o que a gente está vendo ali na alternativa elites locais acerca da ordenação do monopólio. Então quer dizer que a insurreição pernambucana ela girava em torno de elites que queriam ali um monopólio fundiário. Não era envolto de elites do monopólio fundiário. Não era isso. Então a gente já elimina essa daí. Já eliminamos também a letra D, que está falando sobre o direito do homem de votar, de homens livres a votar, mas só que o texto não está falando nada disso, apesar de ser uma luta ali depois, principalmente depois com a busca pelo direito do voto feminino também, mas não é isso que esse texto está falando, não está falando sobre o direito ao voto, ele está falando sobre a questão, a dissensão, as diferenças entre essas duas matérias, do Correio Brasiliense e também da Gazeta do Rio de Janeiro. Então, não é direito ao voto. A gente elimina a letra C ali, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, não, nada a ver, domínio eclesiástico. Até porque a gente está falando sobre fé aqui, fé religiosa. A gente está falando sobre independência do Brasil. Não está falando sobre a questão de revogação do domínio eclesiástico, intelectuais laicos lá. Que os laicos, na verdade, é aqueles que queriam um Estado laico. A gente entende que o Estado laico é o Estado que não possui ali uma fé como prioritária, como mais importante. Né? Então a gente não está falando sobre essa questão de revogação e tal. Estamos sobre exatamente a independência. Quando a gente vai ali para a letra A e B, a gente vê algumas coisas que a gente pode estar diferenciando agora. Vamos para a letra A, que diz assim, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata.
Claro que alguns desses movimentos trabalhavam ali em torno da abolição da escravatura, que veio a ocorrer há muitos anos depois. Então, a abolição, ó, ixi, mais de meio século depois que aconteceu isso aí, muito tempo à frente. Então, a gente não está falando diretamente da abolição da escravatura. E a única questão que resta para a gente é a alternativa B, que vai falar sobre grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Então, essa dissensão que existe entre os fragmentos, essa fragmentação, é a questão ali, ó, de grupos regionais que queriam ali uma união do território brasileiro. Por aqui nós terminamos nossa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo até a questão 12 e ao todo são 24 questões. Valeu, galera! Tenham uma ótima semana. Não sei se você vai estar vendo de manhã, à tarde, à noite esse vídeo, mas que esse conteúdo possa ter sido importante para a sua formação e para a sua evolução como universitário ou como vestibulando. Até mais, seja bem-vindo ao Império Histórico.